Voltando, tive um probleminha ali, tive que entrar de novo. Então a gente vai ver primeiramente o que é o JavaFX, como é que a gente cria um projeto. É uma opção diferente ali na hora de criar um projeto novo. Estava fazendo até o momento. E como é que a gente trata eventos. Então, hoje a gente vai ver só o evento de botão. Na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo nos outros componentes gráficos e nos demais tipos de evento. Então, em Java, inicialmente, a primeira versão que existiu para interface gráfica em Java foi a AWT, essa era a biblioteca que era usada, e ela rodava em cima do Java 2D, que era usada também para jogos. A interface parecia com alguma coisa similar a essa, então aqui a gente tem um botão, um label, que é um texto fixo, uma caixa de texto, que é um text field, que o usuário pode entrar com algum texto aqui, um checkbox, que ele pode marcar e desmarcar, e área de texto. Depois, a próxima versão que Ok. tentaram fazer foi o Swing. Acho que tá travado no primeiro slide. No roteiro ali. Travou. Travou? Acho que tá ruim minha conexão. Ainda tá, não? Ainda, pra mim tá travado no roteiro. Tá, deixa eu tentar apresentar de novo aqui, velho. Voltou a vida? Agora tá aí nas aplicações gráficas. Beleza, show. Então, essa aqui era a interface gráfica original que existiu para Java, que era os componentes AWT, era um pouquinho feio, né? Não era muito bonito, não tinha muita opção visual também para configurar a nossa janela que a gente cria. A segunda versão que tentou substituir o AWT foi o Swing, foi usado bastante tempo, até alguns anos atrás. E só que internamente, ali no código, ainda usava alguns componentes desse cara aqui. Então ficou um pouquinho amarrado ali e não era tão simples de programar. A interface gráfica parecia com algo similar a isso. E finalmente, a última versão que surgiu se separou drasticamente como é que era implementado essas duas possibilidades aqui, se chama JavaFX. Então, ela não roda mais em cima de nada do que tinha antes das bibliotecas. Esse aqui é um exemplo de um login feito em JavaFX. E a grande diferença do JavaFX é que ele separa a parte visual do código, que é representado por componentes XML, de, do código em si, da lógica de negócio, do código que controla as ações que vão ocorrer quando o usuário interagir com a janela. Então, JavaFX é uma biblioteca que é escrita em Java mesmo. Ela automatiza o processo de repintar a tela, a gente não precisa ficar se preocupando com isso. Ela usa o padrão MVC, que é Model View Controller, que é o modelo, que são os dados, a visão, que é a parte visual que o usuário enxerga, e o controlador, que é a parte que faz o gerenciamento, a ligação entre esses dois componentes. Ele suporta FXML, esse é o nome do arquivo que representa só a parte visual, que são os componentes estaticamente na tela onde é que eles estão. A nossa GUI, né, o nosso Graphic User Interface, a nossa interface gráfica. E separa isso do nosso controlador, que é o código que a gente vai implementar para definir o que vai acontecer quando alguém interagir com a nossa tela. Ela tem uma facilidade que ela suporta CSS, isso não era suportado no Swing nem no AWT. Dessa forma, a gente pode ter um código implementado e um arquivo XML e apenas modificar, alterar o arquivo CSS, que é usado bastante para web, para páginas web, e modificando com esse cara aqui, ele consegue alterar drasticamente, visualmente, como é que está a nossa janela, sem precisar alterar o código. Então, com o CSS, a gente consegue modificar bastante o estilo da GUI. E depois do Java 8, ela já vem como padrão, então, por padrão, ela já vai existir, se você estiver em Java 8 para cima. Você só tem que baixar esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar o link. CineBuilder é o nome do programa que permite que a gente, usando o drag and drop, que é arrastar os componentes para a tela, a gente já consiga fazer a nossa tela visualmente, o nosso arquivo XML, sem precisar saber de cor todos os componentes possíveis
que a gente precisa saber ali as tags, né, para poder construir visualmente uma tela. Então, só baixar desse link aqui, depois eu mando no chat também. Essa é a cara do programa, porque ele é um programa que não está integrado, ele não vem instalado por padrão junto com o IntelliJ, então ele é instalado separadamente. E depois você só tem que acessar o IntelliJ e dizer onde é que ele está instalado. Só para mostrar para vocês aqui, que eu tenho um projeto simples, tem uma janela só. Esse aqui é o programa principal. Então, no nosso programa principal ele tem, que é o nosso arquivo executável, a gente só vai ter um por projeto, mesmo que a gente tenha várias telas. Ele tem que estender essa classe application, que é de JavaFX. Sempre cuidem quando vocês forem importar as classes aqui de JavaFX, para não importar algum que... Porque às vezes tem algumas classes dessas que também existem no pacote AWT, né? Então, cuidem, porque às vezes aparece como primeira opção, quando fica em vermelhinho aqui, para importar. E aí vocês importam ali, ele não dá um erro inicialmente, mas depois ele não vai funcionar corretamente. Então, estendendo e sendo filha dessa classe application, a gente tem que sobrescrever obrigatoriamente esse método aqui, que pode lançar uma exceção, porque ele pode dar um erro quando eu tentar carregar o arquivo fxml, que eu vou mostrar na sequência. E esse é o método que é chamado quando eu vou iniciar minha aplicação, por isso que ele chama start. Por padrão, ele recebe como parâmetro de entrada o palco, o stage, depois eu vou falar ali com calma o que é o stage. E aí a gente configura aqui algumas características do nosso palco. Primeiro carrega o nosso arquivo XML, que vai dizer como é que os nossos componentes estão dispostos na tela, com o loader. E tendo esse cara em mãos, a gente vai, aqui eu setei o título na janela, que vai aparecer quando eu executar, e setei a cena. Ou seja, estou instanciando um novo objeto cena com esse fxml que eu carreguei aqui, dizendo qual é a proporção de largura e altura que eu quero que tenha a minha janela, e dando um show para mostrar visualmente a janela na tela para o usuário. Se a gente executar isso, só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui que eu estava na tela cheia. Tá enxergando, Pedro? Tô chegando. Então essa aqui é a janelinha que a gente criou com esse programa bem simples. Depois eu vou mostrar como é que a gente fez os componentes aqui dentro. Esse é o set title, é o título que eu setei aqui, que eu defini aqui. Se eu rodar de novo e modificar esse texto aqui, vai aparecer um novo título aqui na janela. Esse é o mesmo título que aparece quando eu minimizar a janela também, na barra de ferramentas, né? E quando eu dei o show, eu mostrei ele. Se eu não der esse show aqui, não chamar essa função, ele não vai mostrar, ele vai rodar, mas não vai mostrar para o usuário, vai ficar escondido. E aqui a gente tem 300 de largura por 275 de altura. Então, se a gente alterar aqui, ó, minha primeira janela, e aqui a gente mudar para 600 por 475 e rodar isso de novo, a gente vai ter uma janela maior, com um texto minha primeira janela aparecendo. A minha primeira janela, a gente tem um texto um pouquinho maior, quer dizer, uma janela um pouquinho maior. E como é que a gente faz aqueles componentes? Estão todos dentro desse arquivo aqui, que é onde eu digo quais são os meus componentes, qual está dentro de qual ali dentro da minha interface. Se vocês pegarem só para olhar o código-fonte dele, ele é um arquivo, ele não é um arquivo .java, é um arquivo .fxml, e ele é parecido com isso. Então, quem já mexeu um pouquinho com HTML, que usa tags, o XML é parecido. Aqui, basicamente, o que eu estou dizendo é qual componente vai ficar dentro de qual. Então, esse cara aqui está dentro do grid, esse scroll pane está dentro do children e assim vai. E para não ter que mexer somente por via texto, é que a gente tem o Scene Builder. Então, eu posso ficar aqui em cima, botão direito, Open in Scene Builder. Vou abrir com o Scene Builder, ele vai abrir um programinha separadamente. E deu pau aqui, mas tudo bem. Agora abriu.
Então, a gente pode usar os componentes que aparecem aqui no CineBuilder. Por exemplo, aqui eu tenho... A gente vai ter uma aula só sobre componentes, né? Mas hoje a gente só para dar um start. Então, aqui tem a ordem de qual componente está dentro de qual. Então, aqui a gente tem um botão. A gente pode modificar o texto aqui que ele tem ali que aparece para o usuário. Aqui, sempre que eu tenho um componente selecionado, eu posso modificar características deles aqui nessa barra da direita. Então, eu posso modificar a fonte, o texto que aparece para o usuário, nesse caso aqui de um text, que é um outro componente, que é um campo de texto. Posso fazer, tem várias outras opções, ó, que eu posso modificar, a cor e assim vai. E cada componente vai ter as suas características aqui. Basicamente o que a gente tem aqui somente são esses containers aqui, são componentes especiais que servem só para agrupar componentes dentro dele. A gente vai ter aula só sobre eles depois. Mas aqui eu estou colocando dentro do meu painel principal um componente button, que é um botão desses, que o usuário pode clicar em cima, e um text, que é um campo de texto, que eu posso mostrar uma mensagem para o usuário. Aqui eu tenho os containers, esses componentes para agrupar outros componentes. Tem os de controle, vão fazer parte da nossa próxima aula. Então aqui é para colocar uma imagem, um image view, color picker para escolher uma cor se eu quiser, list view para uma lista de elementos, aqui para um campo de senha, password field e assim vai. Tem uma série de componentes, tem para menu, campos de menu, tem outras possibilidades. Mas, basicamente, inicialmente, o que a gente vai mexer é com os containers e com os de controle. Então, sempre que eu modificar alguma coisa aqui, por exemplo, vou modificar aqui, vou botar um ponto de exclamação aqui no clique aqui. Se eu modifiquei e eu salvei isso com Ctrl S, opa, ele está surtado nisso aqui. Deixa eu fechar aqui. Ele não conseguiu abrir diretamente do CineBuilder, mas tudo bem. Do IntelliJ, quer dizer. Mas o que acontece? Tudo que a gente modifica lá, por exemplo, deixa eu tentar abrir de novo aqui, vamos ver se ele se acha. Achou. Show de bola. Então aqui é o nosso nome do nosso arquivo, ó, sample.xml. E, por exemplo, vou pegar o botão aqui, vou modificar um atributo dele aqui, que é o text, que é o campo de texto dele. E o mais importante desses componentes aqui são, vocês podem vir em code aqui, e dar um identificador único para esse componente. É através desse cara aqui que eu vou poder, no meu código depois, acessar ele, fazer alguma alteração ou receber alguma informação dele. Então aqui nesse caso está chamado de meu botão, nunca coloquem espaço aqui no identificador, se quiserem botar podem botar um underline, mas não pode ter espaço. E esse é o identificador que eu estou definindo e que eu posso, se eu quiser, posso modificar no texto mesmo, no XML, ou posso alterar no próprio CineBuilder. Se eu alterar lá e salvar, automaticamente aqui vai ser modificado. Então, por exemplo, aqui eu modifiquei o clique aqui com exclamação, né? Se eu olhar aqui de novo, o clique aqui, cadê? Tá aqui, ó. Já tá com exclamação. Então, tudo que é alteração que a gente fizer lá e salvar naquele arquivo, no CineBuilder, vai ser refletido aqui. E se a gente quiser só modificar alguma coisa bem rápida, pode vir diretamente aqui no XML, abrir ele e modificar aqui no próprio texto, salvar. Então a gente tem o programa principal, que é o main, que só carrega a nossa janela do XML, que a gente definiu aqui na interface gráfica. E tem o controlador, que é a minha classe, que vai permitir que eu faça realmente alguma coisa. Então, no XML, você tem que cuidar, isso acontece bastante quando vocês começam a programar, que deixa eu criar uma nova janela aqui, em vez de criar um arquivo normal, que é um Java Class, vocês vão criar um XML, vou criar uma nova janela, né? Vou chamar de nova janela. Então, até aqui tudo bem, só que eu tenho que sempre ter que definir qual é o controlador dessa janela. Para cada janela que vocês tiverem no programa de vocês vão ter um par de arquivo XML, controlador para aquele arquivo XML. Então aqui por enquanto eu não tenho controlador para esse cara, né? Se eu quisesse, eu teria que criar um novo arquivo Java Class, novo controlador. Por enquanto tudo certo. Na nova janela tem que especificar. Então a primeira coisa que
muitos de vocês esquecem é de definir aqui o controlador. Ele não vai dar um erro explícito se eu não deixar sem o fx controller, mas aqui eu estou associando esse arquivo fxml com esse arquivo aqui, essa classe que é o nosso controller. Então, para que eu defina e consiga acessar um componente que eu tenho lá na minha janela, no meu fxml, eu preciso colocar essa anotação aqui, @fxml, e todos esses componentes que eu quiser acessar, em qualquer método que eu tiver aqui dentro da classe, eu vou ter que botar o @fxml antes. Aí eu vou botar ele como private, o tipo de componente que ele é, nesse caso é um text, no de baixo é um button. Aqui ele está em cinza porque eu não estou usando ele efetivamente. Esse aqui eu estou modificando, estou usando ele. E defino ele aqui, aqui tem que ser exatamente o mesmo nome que vocês definiram aqui no fxml. Então, o fxid está meu texto, lá no controlador tem que ser exatamente meu texto, não pode botar um maiúsculo, outro minúsculo, tem que ser exatamente igual. A gente pode implementar métodos também. Então, nesse caso aqui, a gente tem o evento de ação do controlador aqui do fxml. A gente tem o evento de ação. Cadê o botão? Aqui. Então, quando vocês tiverem um botão, um evento de botão, vocês podem implementar esse cara aqui, que é o onAction. Cada componente e cada tipo de evento vai ser diferente, mas hoje a gente vai ver somente a ação de um evento de botão. Isso significa que toda vez que algum usuário tiver uma ação em cima do botão e clicar nele, eu vou usar esse método aqui. Quando for método, você tem que botar essa hashtag antes. Mas esse, quando clicado, é o nome do método que eu defini e que precisa ser implementado aqui. Se eu definir lá no fxml que o onAction é o quando clicado, enquanto eu não implementar ele aqui, ele vai ficar com erro. E quando for um evento de ação, eu vou receber como objeto aqui o objeto que gerou esse evento, que é um action event. Então aqui eu posso ter informações do evento, que foi em qual botão foi clicado, mais algumas informações. Então sempre que alguém clicar nesse botão, o que eu vou fazer? Eu vou setar o texto, vou dar um setText. Então todo componente text tem esse método aqui setText para alterar o texto que tem lá dentro do componente. Então se a gente rodar aqui novamente, o que acontece é que o text aqui, que é o nosso componente meu texto, com fxid meu texto, eu pego o texto que tinha antes e altero para até logo boa noite. Agora, se eu clicar de novo, vai continuar executando isso, mas nesse caso aqui, como já o texto é o mesmo, aparentemente não acontece nada. Por enquanto é isso. Pedro, ficou claro? Alguma coisa ficou confusa? Quer que eu explique de novo? Não, tudo certo por enquanto, professor. E sempre que vocês tiverem ali, quero mexer visualmente na minha tela, vocês podem abrir de novo no CineBuilder. Eu só não sugiro vocês deixarem aberto o CineBuilder, mexerem no código, mexerem aqui. Ele não é muito estável. Agora ele não conseguiu abrir de novo. Dá umas surtadas. Mas se vocês quiserem, por exemplo, quero adicionar um outro botão aqui. Se vocês não encontrarem aqui, vocês podem pesquisar aqui em cima. Aí ele mostra aqui para vocês. Eu quero adicionar um novo botão. Vocês podem aumentar o tamanho dele, podem editar os componentes que ele tem, pode dar um fxid para ele, um onAction e outras propriedades aqui em cima. A partir do momento que eu salvei essa informação, dei um Ctrl S aqui, ele já vai aplicar isso lá no nosso fxml. Voltando aqui para os slides. O que seria o CSS que eu comentei antes? Então, o CSS é uma sigla de Cascading Style Sheets, que basicamente ele aplica nessa interface visual que a gente tem um arquivo que vai definir algumas configurações visuais. Então, nesses links aqui, deixa eu mandar aqui para você. Nesses links aqui, a gente tem algum tutorial sobre como usar o CSS e aqui um que mostra exemplos de CSS também. Então, basicamente, o que acontece aqui eu tenho duas janelas que parecem iguais
E são iguais. O código-fonte dela é exatamente igual, tanto XML quanto o meu código de controlador. O que muda para ela é só o arquivo CSS que a gente aplicou nela. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso no código mesmo. E se eu, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui o código. Aqui tem, esse aqui é um glossário de todos os CSS, componentes que podem ser feitos. Deixa eu botar aqui exemplo CSS. Então, basicamente o que ele faz... Cadê? Não é isso. Não é bem isso que eu queria mostrar, mas ele é parecido com isso, ó. Esse aqui é o formato que ele tem. Qual componente que é? Então, por exemplo, se eu botasse button aqui, todos os botões iam ter esse estilo que eu coloquei aqui. Nesse caso, ele só botou como itálico. E aqui, esse outro componente P que ele chamou, ele botou como cor vermelha. Então, a gente consegue fazer alterações. Ó, aqui tem outro exemplo mais... Um arquivo CSS é alguma coisa parecida com essa. Vocês podem pegar algum arquivo pronto, básico, e aplicar no visual de vocês da janela. E podem aplicar o mesmo arquivo CSS para todas as janelas do projeto de vocês, né? Basicamente, o que acontece num arquivo XML é que a gente tem vários nodos e alguns nodos podem agrupar outros nodos. Então, a gente tem uma hierarquia, parece com uma árvore, no qual a gente vai ter um nodo raiz e todos os outros nodos vão ficar sendo agrupados a partir dele. Então, cada nodo, independente do tipo dele, vai ter algumas coisas, algumas características que são iguais para todos. Então, eles podem sofrer eventos de mouse ou teclado, eles vão ter algum estado para ver como é que eles estão agora. Eu posso aplicar alguns efeitos visuais, como sombra, modificar a opacidade, etc. Fazer transformações em cima deles e todos os componentes que eu tiver, todos os nodos que eu tiver, vão ter o seu identificador. Então, é importante que se a gente for usar no código algum componente do XML, a gente tem que definir o FXID dele. Aqui tem um esquema de quais são os tipos de componentes no JavaFX. Então, a gente tem alguns componentes de shape, de formato, para fazer alguma coisa visual mesmo, gráfica. A gente não vai acabar não usando na disciplina aqui, só quem quiser fazer um projeto diferente ali para o projeto final. Tem os painéis, que são os containers, onde a gente vai agrupar outros componentes e, dependendo do painel que a gente usar, ele vai agrupar de uma determinada forma. Então, aqui ele tem um painel que agrupa horizontalmente, aqui a gente tem um outro painel que agrupa de outra forma. E tem os de controle, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que são os componentes que o usuário pode interagir com o nosso programa. O esquema geral que a gente tem no JavaFX a gente tem um stage, que é o nosso container maior, o nosso programa que a gente define lá no nosso programa principal, no main, no executável, que a gente recebe lá quando a gente estende a application, a gente recebe ele como parâmetro de entrada no método start. Dentro de um stage eu vou ter a minha cena, e a partir dessa cena que eu vou ter meus painéis com os meus componentes visuais. Então, se a gente pensar numa janela visualmente falando, num Olá Mundo ali bem simples, eu tenho o texto, né, com um botãozinho ali só, Say Hello World. Então, aqui, se eu pensar no stage, a minha janela completa mesmo, toda a minha janela, no qual eu posso setar o título dela, posso configurar o que vai acontecer quando alguém fechar a janela. E dentro do stage, dentro do meu palco, eu tenho a cena, que é o meu scene, e aí a partir da cena seria o que eu tenho aqui dentro de componentes dentro da janela. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu stage, que tem um stack pane, dentro do stack pane tem um botão. Stack pane seria o nosso container aqui, que é o container mais simples que a gente tem para usar em JavaFX. Então, quando vocês forem criar um projeto novo, em vez de selecionar Java, que é o que a gente fazia até o momento, vocês vão selecionar JavaFX, quando derem um novo projeto. Vamos para o próximo. Automaticamente ele vai criar já aqueles 3 componentes que eu mostrei no exemplo. Então ele vai ter o controlador associado ao XML dele e o programa principal que vai carregar esse cara. Então, só para revisar aqui o que eu já comentei antes, eu sempre tenho o nome do meu stage aqui, do meu palco. Tenho o arquivo XML associado. Alguém chegou atrasado.
E tenho a cena que eu estou instanciando aqui, que eu vou fazer a associação do meu arquivo XML com a largura e altura que eu quero criar. E dou um show nele finalmente. Então esse é o meu programa principal. Aqui eu tenho nosso controlador, o nosso XML, que nem eu comentei, a gente tem que, não pode esquecer no nosso painel principal, aqui nesse caso é um grid pane, de associar, definir quem é o nosso controlador. Então nessa classe aqui é a classe controller.java, está dentro do pacote sample. Isso aqui é interessante. A primeira vez que vocês forem usar o Cine Builder a partir do IntelliJ, vocês podem em configurações lá e se vocês não encontrarem, vocês podem escrever FX, que já vai aparecer aqui. E aí vocês vão clicar aqui e definir e dizer para o IntelliJ qual é a pasta onde foi instalado lá o Cine Builder. Aqui eu já mostrei que eu posso selecionar com o botão direito. Se vocês fizerem duplo clique, ele vai abrir só o arquivo XML no próprio IntelliJ. Se vocês quiserem abrir no Cine Builder, tem que clicar com o botão direito e na última opção lá embaixo, abrir no Cine Builder. Então, quando vocês abrirem o arquivo padrão, que é criado num projeto novo no Cine Builder, ele vai aparecer com um arquivo assim, sem nada. Quando a gente executa o projeto, aparece isso. Revisando aqui o que eu tinha comentado, então, sempre que vocês tiverem um componente de botão dentro da janela de vocês, você tem que definir o fxid dele e criar esse componente, esse atributo lá na classe de controlador. E, nesse caso do botão, ele só vai ser útil quando a gente tiver uma ação e fizer algum código que vai ser executado quando essa ação for feita pelo usuário. Então, nesse caso aqui, eu defini o onAction, que é um método chamado quando clicado, e ele vai estar implementado lá no nosso controlador também. Fisicamente, no arquivo XML, quando eu defino isso no Cine Builder, já fica definido ali na linha 27, 28, o meu fxid, tanto do botão quanto do campo de texto, e o meu evento de ação, que é o onAction. Isso tem que refletir lá no controlador, então lá eu vou definir meus componentes, que está na linha 10 e 12, meu componente de texto e botão, e vou ter o meu evento de ação. Então, quando o usuário clicar nesse caso aqui, no botão, vai ter essa janela, vai clicar, o campo de texto vai ser alterado com o método setText para esse campo aqui, para esse componente. O exercício que vocês têm para fazer, embora tenha esse exercício, pessoal, eu acredito que vocês já podem começar a pensar num projeto final. Então, o projeto final de vocês depois tem que ter pelo menos 2 telas. Então, depois a gente vai ter uma aula só sobre como interagir entre telas, né? Mas vocês já podem pensar visualmente como é que vão ser essas telas, qual é o tema do projeto de vocês. Vai ter que ser pelo menos um cadastro de alguma coisa. Quem tiver sem ideias pode seguir aquela ideia da livraria ali, fazer um cadastro de livros. Mas vocês têm que ter pelo menos 2 janelas. Aí vai depender muito do que vocês querem fazer. Mas quem quiser já começar a construir um projeto e começar a criar os arquivos XML para definir visualmente e começar a brincar um pouco com os componentes ali, já dá para começar. O exercício que vocês têm que fazer é construir no Cine Builder algo parecido com isso. Então, vocês vão primeiro criar o projeto, né, no IntelliJ, editar o arquivo XML para ter esses componentes. Esses aqui são botões. E aqui eu tenho um text field. E vocês não precisam implementar de fato, tá? O funcionamento de uma calculadora. Eu quero que vocês, quando cliquem num determinado botão, só que apareça o número clicado, ou a barra, ou os operadores aqui, o igual, aqui, e seja agrupado ali. Então, no text field, que é o campo de texto, vocês podem usar o setText, que é para modificar o texto, mas ele perde o que tinha antes, ou vocês podem usar o append text. E aí, nesse caso, ele vai ir adicionando no final o campo de texto, no campo de texto. Então, para vocês começarem a brincar com isso, vocês vão ter um painel principal para agrupar os componentes, um text field aqui e uma série de botões. Alguém tem alguma questão? O Jason chegou meio tarde na aula aí, mas depois tu dá uma olhada no vídeo com calma também. Pode Sim, me perguntar. tranquilo. Pedro, tem alguma questão aqui do exercício? Não, tudo tranquilo. Beleza.
Aqui tem alguns links, ó. Então aqui para baixar o Java, já devem ter, para baixar o Scene Builder, que é aquele link que eu mandei no, no chat ali. Aqui tem alguns tutoriais, então aqui mostra como abrir XML através do Scene Builder. E tem alguns outros links de auxílio ali. Então, por hoje é isso. A gente vai começar a brincar com JavaFX. Na última turma que eu dei aula para engenharia dessa disciplina, o pessoal que estava no Windows teve um pouco de dificuldade, tá? Na parte de configurar o JavaFX ali para executar a primeira vez. Mas aí quem for tendo algum problema ali na hora de criar, só vai me avisando ali, ou conversa comigo no WhatsApp que eu tento dar um auxílio. É isso, Beleza. pessoal. Valeu. E eu, como eu comentei antes, ainda não terminei de corrigir, tá, o trabalho, mas de vocês, o trabalho um, a avaliação ali. Só depois eu vou mandar um projeto com todos, uma pasta de cada um de vocês. Então aí vocês vão até conseguir comparar com um dos colegas. E eu vou colocar comentários tanto na linha de código ali, um comentário específico, quando eu achar necessário, e quanto um feedback mais geral lá no Classroom. Então tá, pessoal. Boa semana aí. Até a próxima aula. Igualmente, Boa noite. valeu. 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 Até mais. Até.